A paz do Senhor a todos os irmãos. A pergunta que eu tenho para vocês hoje é: em que vocês têm firmado a identidade de vocês? Sabe, ontem eu estava com os adolescentes da igreja mais uma vez e tive a oportunidade de lecionar para eles algumas coisas falando sobre propósito e sobre como nós podemos descobrir nosso propósito em Deus. E uma das coisas que a gente tratou ontem, que foi na verdade até o tema da lição, era sobre como Deus usa nossas fraquezas e limitações para poder fazer cumprido o plano e o propósito dele. E como isso é difícil para a nossa geração entender. Como é difícil para cada um de nós, vivendo no mundo que a gente vive, fazendo as coisas que a gente faz, é entender que o Senhor usa também as nossas fraquezas e não só as nossas forças. Porque não é esse o tratamento que nós temos no mundo. O mundo te valoriza por aquilo que você consegue fazer de melhor e não pelas suas limitações. O mundo lá fora, as pessoas lá fora, nas redes sociais, na sua vida social, em todas as coisas que elas te apresentam a outras, elas sempre querem transparecer uma vida sem erro nenhum, como se não tivesse nenhum defeito, como se não tivesse nenhuma fraqueza. E é aí que o Evangelho ele diverge completamente da sabedoria humana. Porque o apóstolo Paulo ele falava claramente, nas suas cartas, às pessoas das igrejas que estavam ali, que ele se gloriava nas fraquezas. Ele se gloriava nas limitações que Deus colocava diante dele. Mesmo que elas fossem para eles uma coisa doída, mesmo que elas fossem para eles talvez alguma coisa que ele não gostaria de ter na vida dele. Mas ele aprendeu a se gloriar nas suas limitações. E a gente até conversou um pouco sobre o acontecimento com Jacó na luta contra o anjo. Jacó, o homem que era filho de um homem de Deus, neto de um homem de Deus, mas ele também carregava em si muitos problemas internos. Era um homem que era ladrão, era um mentiroso, um covarde e fugia todas as vezes que podia das consequências dos seus erros. Até o momento em que ele encontrou com aquele anjo, voltando para sua terra natal e teve a oportunidade de pedir por uma bênção. E olha que interessante o que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que o anjo tocou a coxa de Jacó e ele se ficou coxo para o resto da vida. Muitas vezes, a bênção que a gente pede para Deus acaba sendo para nós uma limitação, porque Deus sabe aquilo que nós realmente precisamos. Esse fato de Jacó ter ficado coxo foi o que permitiu a ele não mais fugir das responsabilidades que ele tinha e nem das pessoas que ele precisava proteger e guardar, como ele fez no passado, fugindo das suas consequências, dos seus erros, E por que isso é importante para a gente? No que isso fala para a gente? Para que a gente entenda que o Senhor está conosco nas nossas limitações e fraquezas também. Deus não te aceita só quando você está bem, Deus não te aceita só quando o seu humor está legal, quando você está feliz e alegre, quando você vai para a igreja radiante de alegria por causa de alguma bênção ou grato por alguma coisa que o Senhor fez na sua vida. Mas Deus te aceita também quando você chora, quando você está prostrado, caído. E talvez essa seja a sua situação assistindo esse vídeo. E o que eu tenho para te dizer é: não passe a acreditar na mentira do diabo. Não creia que a sua identidade, aquilo que você é, quem você é, está ligado apenas às suas qualidades, às coisas boas que você faz. Seja uma pessoa sincera e verdadeira. Porque nós não fomos chamados para poder sermos pessoas falsas diante do mundo. Deus nos mandou pregar o Evangelho. Deus nos mandou pregar a palavra do Senhor a outras pessoas. Só que todos nós temos defeitos. Todos nós temos limitações. E quando deixamos de reconhecer essas coisas, passamos a vestir uma máscara de santidade que não existe. Passamos a vestir uma máscara de um eu que nós não somos. E quando nós fazemos isso, em vez de aproximar as pessoas, nós as afastamos, já que não existe vulnerabilidade a ser conversada, não existe ponto de ligação. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por isso, se você é uma pessoa que olha para si, enxerga inúmeros defeitos, mas fica fingindo em público, age falsamente, Tome cuidado com isso. Ore a Deus para que Ele saia de seu coração, passe a viver uma vida de sinceridade, porque nós não fomos chamados segundo o mundo, nem segundo os padrões do mundo. O mundo só quer as pessoas que são perfeitas, que são excelentes, mas nós trabalhamos e vivemos para um Deus que nos aceita mesmo com nossas fraquezas. E aquilo que eu falava para os adolescentes ali naquele encontro era que foi Deus que colocou as nossas limitações em nós.
E nós também, da mesma forma que temos inúmeros talentos, também temos limitações. E isso serve a dois propósitos principais. O primeiro, que nós creamos em Deus e dependamos dele. E o segundo, que nós dependamos uns dos outros. De maneira que ninguém vive sozinho. De maneira que ninguém depende apenas de si. Nem Jesus depende apenas dele mesmo. Mas chamou os 12 discípulos e dessa forma os 12 espalharam o Evangelho juntamente com Cristo. Essa é uma lição para nós. Essa é uma lição para nós que muitas vezes queremos fazer as coisas tudo sozinho. Nós temos fraquezas, nós temos limitações e nós precisamos das outras pessoas. Então não pare de acreditar, não pare para acreditar na mentira de Satanás a respeito de você. Não ache que é inútil por conta das suas limitações ou por conta de coisas que você não consegue fazer. Deus te chamou por um motivo e Ele quer que você cumpra esse chamado. Ele quer que você viva esse chamado e seja muito frutífero. Só que você precisa entender que você ainda vai continuar dependendo de outras pessoas durante a sua jornada. E Ele pretende que isso aconteça para que vocês também se apoiem uns aos outros. Como a Bíblia fala em Provérbios, o ferro afia o próprio ferro. Amém? Mantenham a sua identidade em Cristo Jesus. Sejam santos como Ele é santo. E sigam em frente no caminho das promessas. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Amém? Até o próximo vídeo.